Prezados confrades, consócias, que estão participando do curso de formação bíblica, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Neste bloco, vamos fazer uma reflexão sobre a figura do pobre no Antigo Testamento. Não vai ser uma reflexão catequética. Nós vamos refletir sobre o amor de Deus para com os pobres. A Bíblia é uma linda história de amor de Deus para com o povo sofrido. Deus tem preferência pelos pobres. O Deus da Bíblia é o Deus dos pobres. Ele sempre está atento aos clamores dos humilhados. Vocês vão perceber que quando se refere aos pobres no Antigo Testamento, fala-se muito em órfãos e viúvas. E por que isso? É que os órfãos e as viúvas eram discriminados e marginalizados, oprimidos e vulneráveis, eram os mais pobres. O Antigo Testamento é cenário de um Deus amante e defensor da vida em todas as suas etapas e dimensões. Ele se manifesta como parceiro pela libertação dos oprimidos. Deus se preocupa e cuida dos pobres. No livro do Êxodo está escrito: Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu clamor contra seus opressores. Conheço seus sofrimentos. Por isso, eu desci para libertá-lo. A ação de Deus em favor do povo escravo das estruturas sociais injustas, expressada na distribuição das riquezas, terá por objetivo a realização de um projeto. E qual era o projeto de Deus? A superação da miséria humana, a superação do sofrimento e a libertação da escravidão. Sempre esteve bem visível no Antigo Testamento que o projeto de Deus era para salvar o povo da escravidão, da miséria, do sofrimento e da discriminação que viviam. Não recuse ao pobre o seu sustento. Não desvie teus olhos do miserável. Não faça sofrer aquele que tem fome. Não irrites o homem na sua indigência. Não agite um coração desesperado e não recuse teu dom ao necessitado. Não rejeites o pedinte oprimido. Não desvie teu rosto do pobre. Sê para o órfão como um pai e como um marido para suas mães. E assim serás como um filho do Altíssimo, e mais que a tua mãe, ele te amará. Deus se manifesta como partidário e solidário de quem padece a miséria e o sofrimento. Ele assume a dor e a causa dos pobres, motivando a transformação e a realização do projeto de fraternidade e justiça. Segundo a Bíblia, a miséria e a fome do povo eram resultado do egoísmo dos poderosos que transformaram os bens materiais que Deus lhes havia concedido em riquezas para si próprios e esqueceram dos pobres. Em nossos dias, esta história continua se repetindo em nossa sociedade. Desde o princípio e por vontade de Deus, a abundância deveria ser destinada a todos, sem exceção e sem exclusão, para que todos tivessem uma vida digna e justa. Pelos pobres oprimidos e os necessitados que gemem, agora me levanto, declara Yahvé. Porei a salvo quem o deseja. Que a tua generosidade atinja todos os viventes da terra. Mesmo aos mortos, não recuses tua piedade. O êxito nos bens materiais do Antigo Testamento era considerado como bênção de Deus para quem partilhava. O homem é abençoado por Deus por sua fidelidade e bondade. No capítulo 27 do livro do Gênesis, Isaac dizia a seu filho Jacó: Deus te dá o orvalho do céu e a abundância da terra, se fizerdes o bem ao necessitado. Os profetas foram os guardiões no cumprimento das leis que protegiam os pobres. E desde o profeta Amós, recorda-se com vigor as exigências da justiça e da solidariedade.
de formular um juízo severo sobre os ricos que oprimem os pobres. Tomaram a defesa da viúva e do órfão. Proferiram ameaça contra os poderosos que desprezavam os pobres. Eles denunciavam todo tipo de desonestidade e discriminação contra os humilhados. Várias passagens bíblicas mostram que os profetas denunciavam o comércio desonesto e toda a ação que oprimisse e desprezasse as pessoas. A profecia de Amós afirma: escutai, aproveitadores dos indigentes, que excluí os humilhados do país. O profeta Jeremias tinha uma visão muito clara sobre a exploração do pobre. Ele dizia: começai um novo dia, julgando honestamente, livrando o explorado da mão do explorador. E ainda Jeremias: ai daqueles que constroem palácios praticando injustiça, fazendo o trabalhador de escravo sem pagar-lhe o salário justo. Em Isaías, vemos o clamor pela justiça e pelo direito. Julgará o fraco com justiça e com honestidade. Dará sentença em favor dos humilhados da terra. Ai daqueles que promulgam leis injustas, que redigem medidas maliciosas para tapear o fraco na justiça e roubar o direito do meu povo explorado, para fazer das viúvas suas vítimas e roubar dos órfãos. Fazei justiça ao órfão, defendei as viúvas. Assim, os seus pecados se tornarão brancos como a lã. Ou seja, se cuidar dos pobres, com o amor e com a pureza de seu coração, suas faltas serão redimidas. Isaías também reafirma a presença de Deus na vida do povo através da promessa do Messias. Meus irmãos e minhas irmãs, na caminhada do povo de Israel, Deus sempre se posiciona ao lado dos pobres e intervém em favor deles. Enviou muitos profetas e líderes para libertá-los. E por último, envia o seu Filho amado para libertar e curar suas feridas do corpo e da alma, para dar-lhes uma vida nova. São Vicente de Paulo, Frederico Ozanam e outros santos vicentinos lutaram para pôr em prática o projeto de Deus. Passaram suas vidas trabalhando e cuidando dos preferidos do Pai. Frederico Ozanam nos deixou o legado de transformar o mundo numa grande rede de caridade. Tanto São Vicente de Paulo quanto Frederico Ozanam viveram o amor efetivo de Deus, ou seja, colocaram em prática o projeto de Deus: evangelizar, servir e libertar os pobres. E nós, vicentinos, estamos fazendo o projeto de Deus acontecer? Finalizando, vou deixar 3 questões para vocês refletirem em grupo. No Antigo Testamento, aparecem algumas nomenclaturas que dão significado à palavra pobre. Então agora vocês vão pegar o módulo de formação bíblica nas páginas 30 e 31 e em grupo vão procurar o que dizem as seguintes palavras a respeito dos pobres: Anauim, Dal e Ebion. E depois vocês podem expor em um plenário. Segunda, existem diferenças entre o pobre do Antigo Testamento e o pobre de hoje? Quais? Terceira, enquanto confrade, consórcia, o que você tem feito para libertar os pobres? Bom trabalho e que a bênção dos pobres esteja no coração de cada um de vocês.